vamos entender como que o Brasil Paralelo está construindo o seu documentário da história do comunismo, começando com o primeiro episódio, o Marxismo de Marx. Já começa complicado, né? Porque marxismo de Marx não existe. Não existe. Só para lembrar, a gente pode fazer uma diferenciação, a gente tem que fazer uma diferenciação sobre o caráter histórico da obra do Marx. O caráter histórico da obra do Marx costuma dividir ele em duas tendências, né? Duas tendências de nomenclatura. O marxismo é tudo aquilo que vai ter como elemento central o método marxista para poder produzir uma análise da realidade e que tem um caráter revolucionário. Marxismo é isso. Então Lenin vai produzir sobre o marxismo, por exemplo. Mao Tse Tung vai produzir sobre o marxismo. Fidel também, marxismo. Quando a gente se refere ao Marx, especificamente ao Marx, a gente se refere à obra do Marx como obra marxiana. Então quando eu pego aqui para ler, por exemplo, o Capital é uma obra marxiana, porque veio do Marx. Entendeu a diferença? Eu vou botar em uma velocidade um pouco maior. Vamos ver então. Velocidade que eu vou botar 1,5, tá? Vamos lá. Começou com 18 de Brumário. Acho que poderia ter colocado a frase toda do 18 aí, né? Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Mostrar aqui pra vocês a frase completa. Mas porque isso faz diferença, né? Os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Eu acho que botar essa parte seria importante, porque senão fica parecendo uma parada do tipo, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Percebe a diferença? Por que existe algo ao invés do nada? Parece evidente que coisas existam. Mas se tudo que existe um dia não existiu e um dia deixará de existir, como explicar que algo tenha surgido em primeiro lugar? Não foram poucos os filósofos que tentaram responder a essa pergunta. Por muito tempo, a resposta vencedora foi aquela que se apoiou na existência de um Criador. Se tudo o que enxergamos no mundo tem uma origem, não é possível que isso tenha surgido a partir do nada. Assim, é preciso que exista uma causa primeira. Aquela que não foi causada por nada, mas que é a fonte de todas as causas. Um Criador. Mas essa resposta leva a outro problema. Se toda a realidade é obra de um Criador, este precisa ser infinitamente perfeito, pois dele veio tudo aquilo que existe ou existiu. Mas se o Criador é perfeito, por que a sua criação é imperfeita? Dito de outra maneira, por que existe o mal? O problema do mal é tão antigo quanto a própria filosofia, e atormentou gerações de filósofos e não filósofos. De maneira geral, duas respostas são as mais aceitas. A primeira defende que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Resposta incorporada pela filosofia cristã. Filosofia cristã do Novo Testamento, né? Porque esse sentido de maldade que está sendo produzido ali é o sentido de maldade do Antigo Testamento de obediência, né? Vide aí o incrível forma de como esses povos vão viver ali no Antigo Testamento. A segunda resposta, por sua vez, afirma que o bem pressupõe o mal. O bem precisa do mal para se realizar. O mal precisa existir para que todas as possibilidades do bem possam acontecer. Como em uma revolução, onde os revoltosos se insurgem contra o status quo para transformar o mundo em um lugar melhor. Assim, o bem se realiza através do mal e através da história. Primeiro ponto que já é problemático aqui dessa análise. A perspectiva que o Brasil Paralelo está construindo, né, sobre essa ideia de por que existe algo ao invés do nada? Essa pergunta, ela coloca em oposição dois conceitos, o algo e o nada. Como se eles fossem, porque de alguma maneira, acho que isso opera subjetivamente desse jeito, o algo e o nada são duas unidades contrárias e que existem de maneira independente. Então o que acontece é que quando você tem essa perspectiva, né, de algo que se cria, de algo que é gerado, de algo que é produzido, não é à toa que eles fazem referência à referência da divindade aí, porque é justamente o plano metafísico, abstrato, da religião que vai ajudar a explicar, por exemplo, a origem do mundo, porque você parte dessa concepção essencialista. O que é uma concepção essencialista? É uma concepção que vai acreditar que intrinsecamente nas pessoas
nos deuses, enfim, no mundo, tal, existe um lugar em que você consegue ter a produção de algo a partir do nada. Se eu digo que um ser humano tem alma, é essa essência, entende? Deus é a essência do bem, ou o diabo é a essência do mal. Então você acaba criando uma dinâmica que, para poder explicar a realidade, é antidialética, de saída. Por quê? E aí é muito foda, porque se você começa um documentário com a frase do Marx, você precisa levar em consideração o próprio método dialético. E qual que é a brisa do método dialético? A unidade de contrários. Não é que o mal existe para equilibrar o bem, porque aí você passa uma sensação de que o mundo opera dentro de uma lógica que busca o equilíbrio das coisas, que busca, de alguma maneira, a normalização das coisas. Então você ignora o fato de que o bem e o mal são construções que estão inseridas dentro de um tempo histórico e que, portanto, são gerados a partir da forma de como as contradições operam. Então não é que o bem e o mal sejam pontos de equilíbrio nesse sentido, né? Tipo, não, o bem se faz através do mal. Bem para quem? Bem para quem? Eu acho que essa é a pergunta central que a gente tem que começar se fazendo de saída, assim. Porque o bem, ele não é um valor universal. Veja aí, né? O que é o bem, por exemplo, no século XVI, na Europa? O que é o bem? Os portugueses, quando chegam ao Brasil para fazer a colonização, eles estão convencidos de que eles estão fazendo bem. Estão indo lá para salvar a alma dos indígenas, para poder garantir a subida ao reino dos céus e blá blá blá. Mas o que tem por trás disso é que essas intenções escondem justamente aquilo que não é característico de uma origem essencial, de uma origem abstrata, que é entender que o bem e o mal são, como o próprio documentário coloca, elementos que são relacionados à forma de como a história é construída. Então não tem como a gente falar que o bem se realiza através do mal. Quem está falando que é mal? Porque se, para um português do século XVI, a colonização representava um ideário positivo, para o indígena local, por exemplo, para a grande maioria, representou a destruição, a aniquilação. Então eu acho que começar desse jeito é importante para a gente poder entender que essa ideia centralizada, essencialista, parará, periri, pororó, é uma ideia que ela não ajuda a gente a compreender a história da perspectiva marxista. Porque o Marx não falava de bem e mal. Não falava que a revolução era o bem, que se faria a partir do mal. Não existe nem essa ideia, entendeu? Não existe nem essa ideia para começo de conversa. Aliás, o documentário é dublado, viu, gente? Eles lançaram essa versão pública dublada para poder facilitar o acesso das pessoas. Antes do Manifesto Comunista, todas as revoluções eram burguesas, por assim dizer. Podemos começar com a Guerra Civil Inglesa, que ocasionou o primeiro regicídio. O rei Carlos I foi executado por revolucionários ingleses. Aqui, ó, vale a pena ressaltar, né? Revolucionários ingleses que eram ligados ao parlamento inglês. O exército do Oliver Cromwell, da Guerra Civil Inglesa, 1649, os Roundheads, a galera que era a favor do processo de expansão comercial da Inglaterra. E aí aqui que tá um negócio interessante, porque aqui já aparece a dialética, gente. Já aparece a dialética histórica. Por quê? Porque dado o desenvolvimento, né, econômico, político, dessa classe social dentro da organização política inglesa, isso leva a um confronto. Isso leva a um conflito. Por quê? Porque o que conduz os interesses da humanidade não são perspectivas do bem contra o mal. Não é isso. A pessoa primeiro pensa e se articula dentro de um projeto político, dentro de uma intenção, para depois ela se entender como bem. Ninguém nasce falando, eu vou fazer o bem, e depois você vai defender o que você quer defender. Não, é o contrário, né, gente? É o contrário. Você só sabe que você tá fazendo bem porque você tem algum tipo de noção que é desenvolvida sobre a ação que você tá tomando. Então, nesse caso, mais uma vez, bem contra mal aqui, não tem. Não tem. É um interesse de classe. É a luta de classes, é o interesse de classe. Uma parte da nobreza reacionária, conservadora, fundiária, ligada muito mais à monarquia, aquilo que está muito mais ligado a um extrato feudal da sociedade inglesa, entra em conflito com os interesses de outra classe. Qual que é essa outra classe? A classe de comerciantes, a classe da burguesia, que vai conseguir apoio da monarquia, por exemplo, no reino da Elizabeth I, que vai liberar o monopólio de 15 anos do comércio da Companhia das Índias Orientais na Índia, que era a companhia, que era tipo uma guilda de comerciantes da Inglaterra do século, que foi fundada no século XVI, século XVII, e ela vai dar esse direito, por exemplo. As revoluções inglesas, elas foram importantes porque elas representam justamente esse momento em que essas contradições e esse movimento dialético está acontecendo, mas ele é guiado
por um processo organizativo de classe, e não numa noção do bem contra o mal, tá ligado? Podemos dizer que a primeira grande revolução burguesa foi de fato a Revolução Inglesa de 1640. E o que essa revolução fez, e o que as revoluções burguesas farão mais tarde, foi acabar com o reino da aristocracia feudal. Aí tem um problema, pode confundir muita gente, que é achar que o processo revolucionário que acontece na Inglaterra é um processo que vai distinguir completamente. Então aí, ó, mais um elemento que está sendo substanciado por esse lugar que o Brasil Paralelo toma para poder fazer essa análise. Qual que é esse lugar? A ideia da separação dicotômica, né, a separação totalmente arbitrária de dois conceitos. Ou é burguesia ou é aristocracia. Não, gente. Não. Uma parte sensível da aristocracia feudal que se forma no feudalismo na Inglaterra fica ao lado dos burgueses. A nobreza capitalista que vai conseguir privatizar as terras comuns, alterar o mecanismo produtivo, alterar as relações de produção, jogar os camponeses para o regime de trabalho livre, obrigando-os a vender sua força de trabalho, tornando proletário. Mas isso é feito com aliança. Da mesma maneira, revoluções de 1848, luta de classes na França, livro do Marx, de 1848 a 1850, e o Marx faz um levantamento histórico e ele mostra que na Revolução de 1848, existe um primeiro movimento em fevereiro que retira a aristocracia financeira que governava junto ao rei Luís Felipe, que governou entre 1830 e 1848, e aí o proletariado se une à burguesia para tirar o rei. Eles se unem. Só que aí em junho ou julho de 1848, o que acontece é que o proletariado percebe que ele tá fora do jogo. E aí ele se revolta contra a burguesia. E aí o que a burguesia industrial faz? O que a burguesia que tirou o rei em primeiro lugar faz? Se alia com os setores que ela tirou do poder para impedir a revolução proletária mundial. Entendeu? E aí, nesse tipo de lógica, você, além de não conseguir dar historicidade para esse processo, é essa lógica que você justifica não só o genocídio em Gaza, né? Porque, tipo, aí aqui para poder fazer uma comparação, para que faça sentido. Mas o que acontece é que, quando você cria uma dimensão ideológica, discursiva, do bem contra o mal, vale tudo. Porque é o bem contra o mal. Vale tudo para derrotar o mal. Vale tudo. Compreende como isso gera uma potência de pensamento muito grande? Como gera uma leitura da realidade que, nessa simplificação, permite que os sujeitos possam ser adestrados ou possam ser orientados, sei lá, para poder pensar, para poder avançar nesse sentido? Ela eliminaria o antigo domínio de uma nobreza com terras sobre um servo, criando um campesinato livre. E em 1688 houve o que se chamou Revolução Gloriosa, que foi na verdade bastante pacífica. E a mais ou menos. É que aqui a gente tem já a entrada, né, dos setores da burguesia para poder construir essas iniciativas. A consequência, basicamente, foi que depois disso, os reis britânicos passaram a possuir quase nenhum poder. Depois houve a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que às vezes é chamada de Revolução Americana. E aqui, ó, muito importante a gente entender o seguinte, né? O objetivo da burguesia em realizar uma revolução não era libertar o povo, não era libertar as pessoas. Por que a burguesia fez uma revolução? Porque ela tá afim? Por quê? Eu acho que falta isso no comentário. Falta a gente conseguir entender qual que é essa dimensão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento produtivo, do desenvolvimento que viabiliza o processo revolucionário. Porque senão, fica parecendo uma coisa jogada. Fica parecendo um negócio que, tipo, a burguesia tava lá, tomando um sorvete, jogando um videogame, e aí resolveu fazer a revolução. E essa, é claro, foi a primeira revolução anticolonial, feita por colonos britânicos principalmente, antes da formação dos Estados Unidos contra a metrópole. Depois veio a terceira e provavelmente mais famosa revolução, a francesa. Você faz uma parada de passagem muito rápida, e mesmo assim, né, pensando que é um documentário que tem uma questão muito forte com o tempo, né? Não dá pra você especificar, tudo, não sei o que e tal. Mas, tipo, seria importante diferenciar o caráter político desses processos. É importante, porque a Revolução Francesa, ela não tem o mesmo tipo de representação e o mesmo tipo de impacto do que, por exemplo, a Revolução Inglesa ou a Revolução Americana. Que começou em 1789 e passou por uma grande variedade de acontecimentos, incluindo a tomada do poder pelo exército, depois Napoleão e o estabelecimento do Império Napoleônico e etc. Historiadores, hoje, não se fala de que existem interesses divergentes, de que dentro da burguesia você tem disputas. quando falam da Revolução Francesa como uma revolução burguesa, entendem que ela não foi necessariamente feita pela chamada burguesia, por comerciantes, capitalistas ou industrialistas. Ela foi feita por intelectuais e plebeus de diversos tipos, sans-culottes e outros. Até aristocratas fizeram parte. A classe burguesa pode não ter feito a Revolução Burguesa. Porra, como assim, cara? Como assim? A burguesia fez a Revolução Burguesa. Ela atua entre 1789 até 1792, que é quando ela consegue instituir uma monarquia constitucional.
a monarquia em que o rei Luís XVI estaria sob o comando da Constituição Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e essa organização política, ela garantiu, de alguma maneira, a continuidade da forma de como o poder político estava organizado antes, tá ligado? Quem vai tirar o rei, vai guilhotinar o rei e tudo mais, blá, 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 vão ser os jacobinos, um setor da pequena burguesia. E depois você tem a reação termidoriana. Mas o que a Revolução Burguesa alcançou foi o estabelecimento de novos princípios, como o de livre iniciativa, de propriedade privada dos meios de produção, de direitos iguais para empreendedores desenvolverem e aumentarem seu patrimônio, etc. Princípios que, ao se libertar das restrições feudais das guildas e todas as leis que restringiam o comércio ou o empreendedorismo, seriam estabelecidos nesta Revolução Burguesa, permitindo o maior desenvolvimento do capitalismo. Aqui, ó, tem um outro problema central, né? Porque as guildas não acabam. As guildas não acabam, gente. Se o objetivo da Revolução Burguesa era destituir o controle total dessas companhias de comércio da sua atuação, então a Companhia das Índias Orientais, por exemplo, já não deveria nem existir. Por quê? Porque era uma companhia de comércio que atuava com autorização da Carta Real. Fora isso, né, se coloca essa questão, uma maior liberdade de empreendedorismo, blá, 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 blá. Essa liberdade está condicionada àqueles que detêm propriedade privada. E propriedade privada não é a sua meia, não é a sua caneta marca-texto. Propriedade privada é aquilo que de alguma maneira vai conseguir garantir a estruturação do regime produtivo. Propriedade privada dos meios de produção. Tanto que o Domenico Losurdo tem uma citação, eu nunca mais encontrei essa citação, mas era uma citação que eu acho que ele fazia no livro dele sobre Stalin, que ele tem um termo para isso, que é tipo governo dos senhores, né, terra de senhores, né? Não é à toa que a Revolução Francesa, a Revolução Americana, parararará, se inspiram muito nos movimentos que acontecem, por exemplo, na Antiguidade Grega. Por quê? Porque o conceito de cidadania que eles vão beber é um conceito de cidadania que está ligado em primeiríssimo lugar à exclusão das pessoas do processo de participação política. Basta a gente lembrar, quem que era cidadão em Atenas? Quem que era? Jovens, maiores de 21 anos, filhos de ateniense. Então você cria um filtro que não permite que outros grupos participem do poder. As revoluções burguesas têm o mesmo caráter, o que não significa que elas deixam de ser um movimento revolucionário. A classe burguesa foi revolucionária. Ela foi revolucionária por quê? Porque ela retirou a dinâmica que estava colocada, naturalizada e imposta pela ordem histórica anterior, da qual ela mesma é produto. A burguesia surge como uma consequência do desenvolvimento produtivo do feudalismo. O feudalismo acabou porque em determinado momento ele começou a, muitas aspas, dar certo. Da mesma maneira como Marx faz essa leitura com relação ao capitalismo e ao socialismo, de entender que o aprimoramento dessas contradições, que o crescimento dessas perspectivas, dessas questões, leva, né, por isso que ele vai falar que, né, é inevitável, né, vai falar que o socialismo é a próxima etapa. Por quê? Porque o desenvolvimento dessas forças produtivas e como essas relações estão dadas no tempo e espaço, vai acabar construindo as condições necessárias para isso. Por isso que é contraditório, por isso que não é bem contra o mal, é um processo. O marxismo é um processo, não é um ou outro, é um movimento, uma filosofia do movimento. E então veio a Revolução Industrial. A chamada ciência. Então tínhamos conquistas científicas, como o motor a vapor, tínhamos relógios perfeitos, tínhamos o aperfeiçoamento da mineração. E aqui, ó, o cara tem um livro chamado Socialismo como um Credo Secular. Isso aí, título estranho. A pessoa que fala que o socialismo ou o marxismo é uma crença, já tem um problema de antemão de filosofia, de saída, né? De carvão, tínhamos usinas de produção de ferro. Que é baseado em ciência, né? Não em crença. Muitas invenções. E o que aconteceu como resultado disso? Algumas pessoas disseram, nós temos que confiar na ciência. Porque pensaram, veja quantos milagres a ciência pode realizar, especialmente no começo do século XIX. É porque o descobrimento da ciência, né? Eu acho que não é o descobrimento da ciência, mas eu acho que é, sobretudo, o processo de desenvolvimento dos estudos sobre mecânica, sobre as leis da natureza, sobre a ciência que é desenvolvida ali na Idade Moderna, leva o lugar da humanidade para a compreensão da totalidade dessas relações para um outro lugar. As mudanças que vieram com o mundo capitalista afetaram os trabalhadores das fábricas como nenhum outro. A primeira metade do século XIX é cheia de revoltas proletárias, lideradas por diversos grupos do movimento operário para protestar contra suas péssimas condições de trabalho. Nestes grupos, havia os que se denominavam reformistas, pois defendiam que o capitalismo deveria ser reformado para que se tornasse mais justo com os trabalhadores.
Aqui tem a questão que... Será que ele vai falar dos cartistas? Vamos ver. Do outro lado, estavam os que se denominavam comunistas. Aqueles que pretendiam corrigir os males do capitalismo através de uma radical transformação social e econômica. As condições da classe trabalhadora eram simplesmente miseráveis, terríveis, apavorantes. É um capitalismo impiedoso, de tal nível que, em certo ponto, o Tory mais famoso, ou conservador britânico, Benjamin Disraeli, que viria a ser o político favorito da Rainha Vitória, o primeiro-ministro judeu da Inglaterra, escreveu uma carta para a Rainha Vitória. Eu não me lembro exatamente, mas ele disse que se alguma coisa não fosse feita em termos de reformas sociais, as condições eram tão terríveis que então não seria possível evitar uma revolução. As condições, no geral, estavam se movendo em direção a mais e mais ativismo da classe trabalhadora. À medida que a indústria se desenvolvia, surgiam trabalhadores industriais. Saímos de coisas como rebeliões ou oposição ao confisco de pão, enfim, e começaram a ocorrer greves desses trabalhadores industriais. Então houve uma mudança de certos tipos de resistência, como a quebra de máquinas ou coisa assim, para algo mais organizado pelo proletariado industrial, que foram as greves. Então, esse movimento dos trabalhadores, no meio e no fim do século XIX, já estava se organizando em sindicatos, em partidos social-democratas, trabalhistas, em formas mais organizadas. E a lei já estava legalizando em parte, não totalmente, sua capacidade de formar sindicatos e fazer greves para aumentar seus salários, diminuir jornadas e assim por diante. Esse movimento aí de destruir máquinas é aquilo que a gente vai marcar na historiografia chamado como ludismo. Aqui é interessante a gente entender uma coisa. Existe um processo cada vez mais acelerado de desenvolvimento das questões relacionadas ao desenvolvimento da consciência da classe proletária. Então a gente muitas vezes, quando vai aprender na escola, nos movimentos sociais que vão ser responsáveis por essa resistência contra o desenvolvimento do capitalismo, na exploração capitalista, a gente vê o exemplo dos ludistas, né, dos caras que quebravam as máquinas, uma galera que não compreendia, né, como os burros, como um povo meio, ele não entendeu que não é a máquina, né, é o capitalista, é o burguês, tal. Mas é interessante a gente também perceber que o ludismo foi uma etapa fundamental do desenvolvimento dessa consciência. Porque ele presume justamente aquilo que, na realidade concreta, no movimento concreto, está colocado. Qual que é essa realidade desse movimento concreto? É justamente a perspectiva, a ideia de que quem está tirando meu emprego? É a máquina. Pode ser a máquina, né? Eu tô vendo isso, então eu vou destruí-la. E se entende a máquina, não tipo se culpa a máquina, mas se destrói a máquina para se parar o processo produtivo. E aí, no século XIX, a gente tem o desenvolvimento de vários movimentos, né? Que nem eles comentaram. Os cartistas, que vão defender o processo de entrada jurídico da classe trabalhadora na participação política inglesa. A gente vai ter os ludistas. A gente vai ter também vários outros setores de pensadores que vieram até antes, como o próprio Owen, o Fourier, o Thomas More, bem antes, lá no século XVI, que já estão reimaginando essa sociedade. Os chamados socialistas utópicos, essa brisa, assim. E você tem vários movimentos que se constituem a partir dessas relações, tá? E esse desenvolvimento, essa organização, ela vai aumentando. Ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Mas na França, em 1839, aqui, né? Se acontece operários vindos da Alemanha fundaram uma associação secreta chamada Liga dos Proscritos, que depois deu origem à Liga dos Justos. A Liga garantia a autoproteção de seus membros e participava de conspirações para derrubar governos e estados. Havia inúmeros movimentos radicais na Europa, lutando contra essa nova sociedade que chamamos de sociedade burguesa ou sociedade capitalista que estava surgindo. E eles formaram pequenos grupos. Entre eles, havia um chamado Liga dos Justos. E também havia o Comitê de Correspondência Comunista e outros que surgiram. E eles tinham ideias e militavam muito. Algumas dessas sociedades achavam os jovens Marx e Engels muito comedidos, porque eles diziam ser necessário esperar a burguesia e o capitalismo se desenvolverem. Não, Marx e Engels nunca disseram isso. Marx e Engels nunca disseram que seria necessário aguardar o desenvolvimento do capitalismo e da burguesia para que houvesse esse processo de revolução socialista. Não é à toa que no final da vida o Marx vai investigar
a história de um país que estava passando por várias questões, estava passando por vários processos, várias coisas que eram surpreendentes, né, para a análise deles, porque existia um pouco essa perspectiva, né, de que haveriam condições necessárias. Mas aí o Marx vai estudar um país chamado Rússia, que ali, no horizonte, tinha desenvolvido as condições para uma revolução. Diferente da Alemanha, diferente da França. E então havia discussões entre Marx e Engels, que estavam desenvolvendo suas próprias ideias com sociedades mais antigas, como a Liga dos Justos. Só para poder também esclarecer, a Liga dos Justos surgiu como... Eles meio que são herdeiros de um processo histórico que ficou conhecido como Conspiração dos Iguais. E foi uma tentativa revolucionária que acontece durante... Não sei se é durante acho que é durante a reação termidoriana, de quando a burguesia mais conservadora assume o poder de novo na França. E a Conspiração dos Iguais é uma tentativa de sendo bem exagerado, assim, é a primeira tentativa de um socialismo, assim, né? De criar um princípio de igualdade universal e totalizante. Primeira grande tentativa disso. Não, boa sorte. Chegou à França, em novembro de 1843, um jovem, que até então tinha 25 anos, chamado Karl Marx. E aqui só também é importante a gente ressaltar que a diferença central entre aquilo que a gente vai chamar de socialismo utópico e socialismo científico é porque essas organizações que existiam antes das organizações comunistas de fato, socialistas científicas, né, que vão dar origem ao marxismo de fato, eram organizações que eram muito pautadas, centradas a partir da perspectiva da necessidade do desenvolvimento revolucionário, a partir de questões que muitas vezes não estavam ligadas à compreensão da totalidade do sistema capitalista. Vide aí os ludistas, por exemplo, que acreditavam que com a interrupção, né, que com esses movimentos organizados eles parariam esse processo de crescimento, de enriquecimento dos capitalistas, ou os cartistas ingleses, né, que acham que é reformismo, né, que vão achar que não, basta a gente colocar os sujeitos proletários na Constituição para participar, que aí tá tudo certo. Essa perspectiva revolucionária de caráter científico vem com Marx e Engels, isso é importante. Ai, chegou o homem. Esse jovem, quando começa a se informar sobre o movimento operário francês, descobre o comunismo, escrevendo sobre o assunto em suas cartas e artigos. Mas para ele, aquela ideia não passava de uma mera abstração dogmática. Não sou favorável a que finquemos uma bandeira dogmática. Ao contrário. Assim, sobretudo, o comunismo é uma abstração dogmática. E não tenho em mente algum comunismo imaginário ou possível, mas o comunismo realmente existente. Este comunismo é, ele próprio, apenas um fenômeno particular do princípio humanista. Aqui é interessante, né, porque você já desenvolve uma ideia e você percebe, né, um certo distanciamento do Marx da tentativa de produção de uma sociedade igualitária de saída, né? Ele supera essa imaturidade do pensamento, supera essa questão. Karl Marx nasceu na Alemanha, em Treveris. Ele rapidamente se interessou por filosofia. Seus primeiros trabalhos, os trabalhos de juventude, foram sobre filosofia grega, alienação, esse tipo de coisa. Mas ele também era jornalista. Ele tinha o seu próprio jornal. Karl Marx... Inclusive, aqui, né, o Brasil Paralelo não colocou isso, que é o quê? O Marx era um perseguido político. Nessa sociedade da liberdade, do livre empreendimento, né? O Marx era um jornalista que falava de uma perspectiva contra-hegemônica. O Marx sofreu batida policial na época que ele morava na Alemanha, na época que ele morava na França. Ele era um detrator, ele era um subversivo, ele era uma persona non grata. Essa parte é importante, porque, tipo, você retira o caráter do Marx só como, um cara que tá escrevendo, que tá analisando. Não, ele é um agente político desse processo. Foi tudo que você pode imaginar. Historiador, filósofo, sociólogo, economista, ativista, revolucionário. Ele também foi pai, marido e amante de outras pessoas, além de sua esposa. Muitas coisas diferentes juntas. Boatos aí falam que o Marx era meio babacão. Ele era meio escrotão, assim. Não era uma pessoa muito... Era muito convencido, muito... É que realmente, né? Não é cabeça? O que você acha disso? Tu era pica pra caralho. Eu acho que o Marx tem toda a razão de se achar pra caralho, de ser babaca. Tá certo. Se eu fosse o Marx, eu também seria. Tu era pica, mané. Tu era pica. Tu e esse livrinho aqui. Dois eram pica pra caralho. Pica pra caralho. Ele nasceu em uma família burguesa.
O pai dele era advogado. E ele estudou e obteve doutorado em filosofia. Ele era um... Olha como o bagulho é bem produzido, é bem pensado. A música é muito boa, as transições estão muito boas, né? estudioso. Não pessoalmente, mas fazia parte de um grupo de jovens hegelianos que eram influenciados pelas ideias e filosofia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, um dos filósofos mais importantes na história da humanidade, e da ideia da dialética. Marx vai para Paris Olha que justamente legal. para dar continuidade aos seus estudos sobre Hegel. Seu desejo de compreender melhor as grandes questões da filosofia o levou a se interessar Eu diria que eles devem ter gastado uns 200 mil reais pra fazer isso. De base. Base, 200 pau. Entre viagem, edição, parará. Não, 200 mil de saída, André. De saída, eu tô chutando baixo. pela dialética hegeliana. Lá vem. Tô até com medo agora. Para assistir aos 6 episódios completos do Ih, olha aí, ó, os merchanzeiros. Três Onix e um pacote de uva. Foi o quanto foi gasto nisso aí. Guevarismo, pós-marxismo, austromarxismo, titoísmo. Meu Deus. Vamos ver. A Para dialética de entendermos a Hegel. filosofia marxista, precisamos entender a dialética de Hegel. Em 10 Para minutos? entender a dialética de Hegel, imaginemos que um pai e uma mãe observam de longe o seu filho correndo desgovernadamente pelo quintal de casa. A criança, de tanto correr, acaba tropeçando e rala o joelho ao cair no chão. A mãe logo fica preocupada. Precisamos ajudá-lo. Mas o pai responde: acalme-se, está tudo bem. É através desse joelho ralado que o nosso filho irá aprender, amadurecer Não. e se tornar uma pessoa melhor. Puta merda! Puta merda! Ô, gente, não, pô. Dialética é isso? Não. Vai falar de síntese. Por mais Vai falar da misteriosa que síntese. pareça, a dialética para os gregos, e sobretudo para Platão e Aristóteles, ela tem originalmente a ver com a realidade de duas pessoas que dialogam entre si. É a confrontação entre ideias opostas sem que a princípio se tenha uma conclusão, que estavam tentando entrar em acordo, que estavam tentando descobrir alguma verdade nova. Agora, a dialética para Hegel, ela não exclui esse sentido grego, mas ela expande o sentido da dialética grega para o domínio da história. Então Hegel ele vai entender não só que o pensamento humano, por meio da filosofia, funciona de maneira dialética, mas não só. Ele vai entender que a própria história funciona de maneira dialética. Ou seja, que tudo aquilo que acontece na história não é uma simples linha de acontecimentos que decorre sem qualquer tipo de sentido, mas que são acontecimentos que se confrontam uns aos outros e caminham em direção a uma síntese superior deles mesmos. É o processo permanente de superação, em bom português. Porque o que acontece é que a dialética hegeliana, ela tem um movimento daquilo que a gente entende por história como um movimento em espiral, né? Olha aqui esse belo esquema da dialética hegeliana. Porque o que acontece é o seguinte, o Hegel vai entender que o esquema de funcionamento da história, né, ele é orientado à sociedade, assim, ela é entendida como essa unidade de contrários que está em constante conflito, em constante processo de superação, para a geração de algo que vai, de alguma maneira, não repetir as coisas que aconteceram antes, mas vai parecer. Por quê? Porque aquilo ali está inscrito dentro de uma dimensão histórica que faz esse movimento. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem nas circunstâncias e nem da forma como querem. Lhes é passado, lhes é transmitido a tradição na qual eles estão inseridos. Veja aí você. O Marx, ele vai basear o seu exemplo no próprio Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte? Luiz Bonaparte. Quem que é o Luiz Bonaparte? Luiz Bonaparte era o sobrinho do Napoleão. O Marx escreve esse 18 de Brumário de Luiz Bonaparte e ele inclusive cita Hegel. Vamos voltar nesse trecho pra gente ver. Aqui, ó. Em algumas de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Aí aqui ele tá falando Calcidière como Danton, Louis Blanc como Robespierre, a montanha com a montanha, o sobrinho com o tio. Ele tá falando do Luiz Bonaparte e do Napoleão Bonaparte. Então, esse processo histórico de desenvolvimento da dialética hegeliana passa por esse lugar em que, e o Hegel vai entender isso, que é o desenvolvimento do espírito humano, dessa consciência, que leva a esse processo de superação. O que o Marx faz é inverter essa lógica. Ele inverte essa lógica a partir do momento que ele entende que é a própria historicidade do mundo e a forma de como as relações estão colocadas concretamente que promove esse desenvolvimento. Desenvolvimento é ruim, uma palavra bem ruim, mas que promovem esse caminho. O que o moleque aqui fez, né? Esses dois opostos, o prazer da brincadeira inconsequente e a dor do machucado, se chocam, gerando um indivíduo mais maduro e responsável,
Não. Como se espera de alguém que deixa a infância para a fase adulta. Não. Isso é uma crítica que o Lenin coloca, da base do empirismo. A criança aprendeu e ela se machuca quando ela corre desse jeito porque ela teve uma experiência prática que leva ela a isso. Não é necessariamente dialético. É um aprendizado. É isso. Simplificação faz parte. Eu acho que não, cara. Eu acho que, infelizmente, é isso aí. É difícil. Porra, não dá, né? Não dá pra gente achar que o marxismo pode ser simplificado nos seus estritos de uma forma cada vez mais forte assim. Porque tem termos, tem conceitos, tem ideias que não dá pra resumir. Não dá para você falar que uma parada ABC é marxismo ou é idealismo e falar groselha. Simplificação não é a mesma coisa que erro. Não dá pra gente achar que simplificar os termos, simplificar o desenvolvimento do pensamento é uma forma de torná-lo mais acessível. Não é. Da onde que vem esse lugar? Esse lugar vem da ideia de que simplificar é bom para tornar acessível. Mas muitas vezes essa acessibilidade condena o próprio conceito. Então, tipo, é meio que isso. Não, gente. Não é meio que isso. O que é diferente de você tentar buscar outros termos e outras ideias, né? Outros elementos concretos para dar concretude para o que você está querendo dizer. Diferente. O que a gente não pode é tirar termo, tirar conceito, né? Qualquer lugar, para poder dizer que, eu estou simplificando o processo. Não tá simplificando. Você tá fazendo com que ele perca a qualidade. A dialética de Hegel parte da ideia para atingir o real, enquanto a de Marx parte da materialidade para alcançar o real. Então, o que acontece, André, é que muitas vezes a gente tem também, isso é parte do materialismo vulgar, de achar que o Marx vai defender uma teoria materialista per si, no sentido de que são só as coisas concretas, né, materiais, físicas, que constituem a realidade. Ele parte da materialidade, mas ele entende a materialidade não como o objeto, mas a materialidade da relação que aquele objeto tem com a própria realidade. E isso implica entender não só as coisas concretas, né? Não só as coisas materiais, mas entender a materialidade como parte de um construto geral, como parte dessa unidade que muitas vezes é uma unidade de contraditórios. Acho que esse é o ponto central. A teoria marxista não é uma teoria empirista, não é uma teoria da experiência científica per si, né? Tipo, o dedo na tomada. Não. É um método de pensamento que consegue entender o dimensionamento da realidade a partir dessa totalidade. E o que o Marx faz é que ele vai se apoiar na ciência para poder dar o seu argumento. Qual é a ciência? História. Porque é a história que ajuda a gente a entender quais são os caminhos e as condições que foram criadas para se gerar isso. Por isso que ele parte da história. Porque a história vai ser uma expressão dessas relações, né? De como elas estão caminhando, como elas estão se desenvolvendo. Para Hegel, é assim que toda a realidade caminha em direção ao progresso. Não. O movimento ao qual... O progresso que o Hegel diz é um progresso que seria elevado pelo espírito, pela ideia do espírito. Ao Hegel pertence, é chamado de idealismo alemão, pelo fato de que Hegel pensava toda a existência da matéria, do mundo e de tudo quanto existe, como sendo manifestação de um espírito ideal, de uma ideia, que seria o próprio Deus, de uma ideia com I maiúsculo, da mente divina. Existe o Deus absoluto e primordial antes da criação do mundo, e por fim, existe a história, que é a manifestação concreta de Deus na Terra. A história é uma parte de Deus. E daí surge toda a dialética da história do Hegel. Então, quando você entende a dialética da história assim, você compreende que a passagem por vários momentos de erro, de caos e de mal, portanto, vão dar num momento... Mas aí, é a lógica do mal, é a lógica arbitrária da separação mecânica entre bem e mal, viu? Posterior, que depois vai ser o próprio bem. Gente, marxismo é ciência, porra. É complexo. Compreender os meandros, assim, filosóficos é foda, pô. É estudo. Por isso que não dá pra sair falando groselha por aí e achar que tá tudo bem. Não dá. Marx foi fortemente influenciado pela filosofia de Hegel, mas formula uma dialética que vira a hegeliana do avesso. Hegel era um idealista, pois acreditava que o mundo vinha de uma ideia original, ou seja, de Deus. Eu diria de uma construção abstrata, de algo que está dentro da compreensão filosófica do mundo que condiz com um processo de abstração. Tal qual Kant, a crítica da razão pura, por exemplo. É isso, a razão pura, a ideia de que a gente está condicionado a fazer essas coisas, essencialmente é isso. Isso que é idealismo, né? Porque não parte só daquilo que está na nossa mente, ou que é ideal, mas parte justamente da perspectiva de que há um movimento que acontece e que transforma esse método de análise, essa forma de ver a realidade, sob uma perspectiva que é abstrata.
Não abstrata porque ela não existe concretamente, mas abstrata porque ela parte de uma conceituação abstrata. A razão pura, o espírito, o bem e o mal. Você tira a historicidade dessa análise. Karl Marx era um materialista, portanto não acreditava em um criador, e muito menos que o mundo obedecia às vontades de um espírito. Veja, esse processo em que o Marx não acredita... E é muito louco, porque qual é o princípio de saída? Tá vendo como é uma contraposição? O Marx, de fato, ele não era religioso, ele era ateu. Mas por quê? Porque a própria teoria dele, se é baseada na historicidade e não no elemento essencialista, não tem como defender de Deus. Não tem como defender Deus. Não tem como defender Deus como um princípio criador da realidade totalizante. E aí tá a diferença. Você pode acreditar em Deus. O Marx não está se dizendo assim, não acredite em Deus. O que se entende não dá para usar a caracterização divina para analisar a realidade social. Acabou. É isso. Simples e objetivamente é isso. Marx não era um ateu chato. Entendia a religião como ópio do povo, mas não no sentido do que a galera costuma atribuir, né? A idiotização, a imbecilização. Não. É o ópio do povo porque é o recurso que muitas vezes as pessoas têm para poder se assegurar na dura realidade da Terra. Muito pelo contrário. A matéria, aquilo que podemos enxergar, tocar e experimentar através dos nossos sentidos, tudo o que existe na realidade. Isso é uma visão... Gente, isso é empirismo, isso não é marxismo. O Marx não vai falar que só o que você toca, só o que você vê, só o que tá ali é o que é real. Senão o Marx não falaria de ideologia, gente. Se houvesse, né, essa perspectiva, né, essa ideia da criação de um Marx que tá mais preocupado com esse sentido empirista, né, porque é isso no final das contas, isso aqui é um sentido empirista dessa relação. Ele não teria escrito junto com Engels esse calhamaço aqui, a ideologia alemã, em que ele vai justamente entender os princípios filosóficos do que ele está construindo. É o ponto central do desenvolvimento da filosofia marxista. Central, porque é nesse processo que você consegue entender. É nesse processo. O Marx, ele não é um materialista no sentido empirista, porque isso faria dele um materialista vulgar. Porque, gente, vamos lá, pensar aqui uma coisa, fazer uma pergunta para você aí que tá assistindo. Você tá falando, você tá me entendendo, eu espero que sim. A gente tá atravessado por linguagem. A linguagem é material? Vocês acham? Ela é matéria? Porque ela não pode ser tocada, não é? Ela não pode ser tocada. Ela é matéria? Ela faz parte constitutiva da realidade material? Ela não é nenhuma instituição. Não, mas Lucy Waves, não são as vibrações do ar que fazem você falar. Som é diferente de linguagem. São coisas distintas, né? Mas e povos, então, que não são... muitas vezes não são oralizados? Por exemplo, a galera de Libras, fala Libras, muitas vezes não tem som. Deixa de ser linguagem? Entende? É que é importante porque tem uma diferença de caráter físico. O som existe independentemente da linguagem. O cachorro late, o mar faz barulho, a árvore faz barulho. É linguagem? Enfim, vamos voltar. Se Hegel já entendia a história funcionando de maneira dialética, mas como manifestação do espírito absoluto, Marx vai continuar entendendo a história de maneira dialética, mas como funcionando só no domínio da pura matéria. E aí ele vai entender, então, como sendo a dialética da história, é que não é o domínio... se chama de luta de classes. É que não é da matéria, né? É isso, é uma relação histórica que está constituída em que ele vai tentar entender qual é o movimento que produz esse processo. E aí ele entende que é a luta de classes, quando ele faz a avaliação histórica disso. Porque quando você reduz a história à sua dimensão material, tudo aquilo que resta é a dimensão material também do homem. E a dimensão material da sociedade são as suas classes sociais e econômicas. Então, o motor da história deixa de ser o motor do espírito que se manifesta a si mesmo ao longo do tempo e passa a ser a luta de classes que vai fazendo com que a história se movimente. Se manifesta na materialidade, final, isso. A fim de que um dia essa dialética acabe. Para Hegel, a dialética acaba. Vamos ver. A dialética acaba. Para Hegel, o espírito absoluto, como é ele que se manifesta na história, ele dirige a história para um determinado fim, ao qual ela vai chegar inevitavelmente. E é muito louco, né? Porque é a própria teoria hegeliana que contradiz o Hegel. Porque se ele defende a ideia do espírito absoluto na leitura de como ele faz a história, como parte desse processo da unidade de contrários, desse desenvolvimento, ele se refuta. Interessante isso, né? Ele se refuta. Como no caso de Marx não há espírito, o final da história seria o momento em que a dialética também acabasse, porque ela chegou no seu estado de perfeição, que seria a ausência completa de classes na sociedade, seria, portanto, o Estado comunista.
Mas, justamente, né? Esse processo guiado não pelo movimento natural da luta de classes. Mas Marx entende que a luta de classes ela é uma manifestação material das relações de produção. A luta de classes ela não existe anterior a alguma coisa. Ela existe porque a luta de... Veja, e faz todo sentido, gente. Luta de classes, ela não existe antes da forma de como a dinâmica e as relações de produção estão organizadas. Não tem como existir luta de classes se não existem classes, em primeiro lugar. E o que define uma classe de um lugar ou de outro? É o lugar que ela ocupa no processo produtivo. De onde que vem a luta de classes? Vem a partir do estabelecimento da propriedade privada dos meios de produção. Porque é a partir do estabelecimento da propriedade privada dos meios de produção, sobre determinadas e diferentes classes ao longo da história, que você cria uma separação entre aqueles que vão ser os orientadores e organizadores dessas relações de produção e aqueles que serão obrigados a trabalhar nela, seja pelo escravismo, pela servidão ou pelo trabalho livre assalariado. Percebe o movimento aí? Percebe o movimento acontecendo aí? E veja que esse fim da história não é determinista. Perfeito. Como para Marx não existe esse espírito absoluto, então a história vai funcionar de acordo com a vontade humana, de acordo com o rumo que os seres humanos derem para a história. Bom. Um dos rumos possíveis é a revolução final, que levaria ao Estado comunista, que seria o último estágio da história, onde a luta de classes acabaria. É que aí a luta de classes não é que ela acabaria por causa do comunismo. O processo de extinção das classes sociais leva a um processo de reorganização social e que vai retirar a necessidade da existência do Estado, por exemplo, porque o Estado é a instituição, a organização que media a luta de classes. Então, não tem classes. Mas ela só vai acontecer, ela vai acontecer desde que os operários estejam a fim de fazer isso e consigam fazer isso com os meios que eles têm. Não há um espírito absoluto controlando a história, há o homem controlando a história e o homem é livre e ele pode fazer o que ele quiser. Se eles Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Eu vou falar por quê. não estiverem a fim de fazer isso, se eles quiserem fazer outra coisa que nada tem a ver com isso, o Estado comunista não vai acontecer, simplesmente. Ele pode, assim como não pode acontecer. Perfeito. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Vou esperar passar essa parte. Mas na moral, bem produzido pra caralho. Tem que tirar o chapéu pra isso, viu? Não tem jeito. Mas aqui, ó, a gente tem que entender que a agência humana das escolhas, assim, é uma agência que é atravessada pelo quê? Também pela vontade humana. Não é que tudo depende da gente. Tudo não depende da gente, não. Mas nada... Não, aí também não. É que tá o pulo do gato do Marx, né? A gente tem as condições materiais históricas e aí as organizações, a partir disso, criam as condições, ou não, para que nós façamos escolhas. Eu acho que a teoria marxista é uma teoria que te dá essa substância científica para você entender que se você não tomar essa escolha, acabou. Acabou, literalmente acabou. Acabou, não tem o que fazer. Marx não tinha visto ou se comunicado com os verdadeiros proletários. Acho que em 1847, 1848, quando ele começou a frequentar reuniões de diferentes sociedades secretas dedicadas aos ideais socialistas e comunistas. Na Alemanha, ele era em grande parte um intelectual. Na universidade, escrevia dissertações. E então ele começou a entrar para os movimentos radicais, tendo certo contato com os trabalhadores, etc. Ele escreveu sobre essas coisas. Marx queria estar ligado ao movimento trabalhista, da forma como ele existia à época. Mas dados os tipos de divisão de classes na Europa, nas décadas de 1830 e 1840, ele tendia a andar mais com esses grupos radicais, na maioria intelectuais, mas dos quais trabalhadores intelectuais também participavam. Ele abraçou as ideias revolucionárias do seu tempo. E uma dessas ideias revolucionárias era a ideia do comunismo. O comunismo como um ideal, como um projeto de mudança social. Mas aí que tá o problema, né? O comunismo, ele não é um ideal. Não é um ideal. Ele é produto histórico. Comunismo como uma resposta às injustiças e às desigualdades deste mundo. O comunismo, ele é uma resposta a essas questões, mas eu acho que é muito complicado a gente vê-lo como essa grande quimera de solução. Porque ele não vai acabar com todos os problemas. Esse é o ponto. O comunismo não vai acabar
com todos os problemas que existem na Terra. O comunismo serve para extinguir as classes sociais. O comunismo é a doutrina revolucionária que vai defender o fim das classes sociais, o fim da dinâmica das relações de produção organizadas a partir desse estabelecimento de uma luta de classes e o processo de desenvolvimento de uma nova sociedade, que o Marx fala, né? Por enquanto, a humanidade viveu a pré-história. Agora nós vamos viver a história dessa humanidade. E, claro, se você observar toda a trajetória da vida de Marx, se considerarmos os 50 ou 60 volumes de textos e correspondências que ele produziu, veremos mudanças em Marx, em suas visões. Perfeito, Às vezes sim. ele tendia a ser mais reformista, pensando ser possível... Não. Aí é viagem. É viagem. Não é que ele tendia... Não é que, uma hora ele pensava uma coisa, uma hora ele pensava outra. Não. Marx tem um desenvolvimento da sua teoria revolucionária em que ele passa, né, ele supera o idealismo. Inclusive, é na ideologia alemã que ele vai montar a base do pensamento filosófico dele, ele vai entender o caráter revolucionário do processo comunista. E aí ele é revolucionário para sempre, né? Não tem tipo isso, né? De manhã ele é revolucionário e de noite ele é reformista. Essas diferenças, exatamente, André, as diferenças entre o jovem e o velho Marx. De alguma forma, usar o próprio sistema para derrubá-lo. Mas, mais frequentemente, ele tendia a considerar mais essa ideia muito inflexível de que, no fim das contas, tem que haver uma organização dos trabalhadores. Mas essa inflexibilidade, vale a pena ressaltar, é uma inflexibilidade que está constatada na própria forma de como a história e as relações de produção estão organizadas no tempo dele. Porque a burguesia era absolutamente inflexível com relação ao cumprimento dos seus interesses. Inflexível. Então essa inflexibilidade não é uma escolha que é feita de caráter... É uma escolha pessoal de Marx, né? Mas não é uma escolha que é guiada por essa ideia de que ele era chato, exigente, intransigente. É a compreensão de que sem esse movimento não tem superação das classes. Ele viu o cartismo, o ludismo, ele viu outros movimentos que... né? Água. Eles têm que ter consciência de que não podem ser totalmente livres, verdadeiramente emancipados sob o capitalismo. E eles têm que derrubá-lo, provavelmente através de uma revolução violenta. Justamente por quê? Porque o capitalismo se estabeleceu pela violência. As revoluções burguesas que a gente viu foram estabelecidas na base do ferro e do sangue. E, de novo, a gente volta para aquela questão. O bem e o mal. Para quem? Para quem? Você teria de comparecer a um dos encontros... Gustavo, tem a ver com a intransigência ideológica, tipo o que temos hoje, que devemos ser intransigentes com as nossas pautas? Quem desenvolve melhor esse conceito, André? Boa pergunta, mas quem desenvolve bem esse conceito é o Lenin e o Gramsci. De que se vai entender que a construção de um movimento revolucionário depende da necessidade de você conseguir produzir uma hegemonia política que seja a expressão concreta dos interesses da classe trabalhadora para o caminho revolucionário. Então a hegemonia que a gente tem hoje da esquerda no Brasil, por exemplo, é uma hegemonia liberal, é uma hegemonia neoliberal, não é nem reformista, é uma hegemonia liberal. O Marx, nesse caráter de intransigência, de defender isso até o final, por quê? Porque entende que a luta de classes que está disposta no seu horizonte, na sua frente, é a luta pelo poder. É a luta pelo poder. Não tem como você ser leniente se você quer fazer isso. Obrigado? Tô lendo um livro ótimo. Tô produzindo umas aulas sobre isso. Nação e Proletariado, Questão Nacional em Marx e Engels. Eles vão falar do que acontece na Índia, na China, na Turquia. Mano, se vocês soubessem o quanto o Império Britânico é filho da puta e o quanto ele se usa da sua intransigência, da sua violência para estabelecer seu império, vocês iam ficar malucos. Malucos. Encontros dos trabalhadores franceses para apreciar seu puro frescor. A nobreza que é irradiada por estes homens exauridos pelo trabalho. É entre os bárbaros da nossa sociedade civilizada que a história está preparando a emancipação da humanidade. Ele já quebrando os jovens hegelianos, né? Eles são os proletários, o povo escolhido. Estamos do lado certo da história. Não. Encontramos nosso novo Messias na forma de classe trabalhadora industrial. Pessoas honestas. Os bons selvagens, os trabalhadores industriais. Então encontramos nosso Messias. Não, gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não. Não. O Marx não era messias de nada, e ele nem tem esse papel. E aí é foda, porque, de novo, a gente volta naquele debate da simplificação. Por quê? Ah, mas o Marx era um grande emissário, ele representava, ele desenvolveu. Verdade. Dá pra dizer que ele era o messias? Ele ia guiar as pessoas para a revolução? Não, gente. A teoria marxista é uma teoria científica, não tem nada de messianismo, não tem nada disso.
Não. Não tem essa de povo escolhido. Não é porque é povo escolhido. É porque o proletariado é a classe explorada. Não porque ele é escolhido, mas porque nas relações de dimensões históricas e concretas da qual ele está inserido, ele é a classe dominada. E ele tem que vencer. Acabou. É só isso. Não tem essa de povo escolhido, não. Esse papo, né? Você joga uma responsabilidade pro Marx que ele nunca teve, ele nunca se deu. E achar que o marxismo é a palavra da salvação. Não é bem palavra da salvação. Palavra da salvação, gente, é Bíblia. Palavra da salvação é Salmo. Palavra da salvação é aquele texto que você recebe, você lê, você substancia ele no seu sujeito, você entende e acabou. Você segue aquilo. O marxista é aquele que vai conseguir desenvolver cientificamente esses princípios. Não tem uma teoria totalizante nesse sentido de dar todas as respostas. Não existe. Tem muitos marxistas por aí. Muitos marxistas por aí. Que não deveriam ser chamados de marxistas, né? Por quê? Porque a teoria social do Marx é uma teoria social necessariamente revolucionária. Marx era um revolucionário, antes de tudo. Tá ligado? Vou tentar pausar menos, tô pausando muito. Exatamente, Maia, é que eles tratam o marxismo como se fosse uma resposta para o sentido da vida, não para o fim da luta de classes, que é o que se propõe. Exatamente. O marxismo tem como função acabar com a exploração do homem pelo homem, acabar com a sociedade de classes, porque se entende que é a partir da formação dessa sociedade de classes que dessa sociedade de produção, né, nessas relações de produção, que todo o resto existe. E se todo o resto aí que existe, está condicionado a quê? Está condicionado para a forma de como as relações de produção estão organizadas, estão constituídas. A teoria social marxista revolucionária é uma teoria para destruir o modo de produção capitalista. Superá-lo, mas se entende que a sua superação não poderá ser realizada por outro caminho que não o caminho revolucionário. Olhando para as péssimas condições de trabalho do operariado francês, Marx formula sua teoria do valor-trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. A teoria do valor-trabalho é uma teoria que tenta estabelecer que o capitalista vive dos ganhos extras do trabalho do proletariado. Pode-se argumentar que o empreendedor também está trabalhando, afinal, ele está montando uma empresa e etc. Mas o que Marx dizia é que sim, se o empreendedor está trabalhando, então ele merece um salário. Mas o verdadeiro capitalista ganha mais do que o que ele ganharia como salário. Na verdade, um capitalista poderia contratar um gerente para administrar a empresa e ficar em casa vivendo feliz com a mais-valia obtida. Seu inimigo... Aqui, ó, para poder deixar uma coisa clara, né? Essa mais-valia que é obtida é a diferença daquilo que o trabalhador produz para aquilo que ele recebe. Uma parte do trabalho do trabalhador é roubada dele. Roubada. Literalmente roubada, porque ele não vai reaver aquele recurso. Aquele recurso vai para a mão do capitalista. Aquele recurso vai para a mão do capitalista. O que o trabalhador recebe, por isso, é mediado por uma relação salarial. E aí você vê, olha a armadilha aí, porque é a partir da obtenção do seu salário que você consegue viver. E então esse dinheiro volta para o capitalista, sob a forma de consumo, sob a forma de pagamento das necessidades básicas. O capitalista ganha duas vezes. Ele ganha na mais-valia e ele ganha quando, nessa sociedade mercantilizada, ele obriga o trabalhador a se reinserir nessa relação a partir do gasto do seu salário, daquele valor de representação do que ele ganhou. O salário é uma representação do ganho. Ele é uma representação do ganho estabelecido pelo capitalista. Por isso, gente, mais-valia é roubo. É literalmente roubo. Literalmente. Seu inimigo fundamental, na verdade, se seguirmos o desenvolvimento dele desde muito cedo na vida, quando ele realmente não tinha ainda muita experiência, era a divisão do trabalho. Ele era fundamentalmente um homem que pensava que a divisão do trabalho afastou o homem dos produtos do seu próprio trabalho. Não. Não é o processo de divisão social do trabalho que faz isso. É o processo de divisão social do trabalho capitalista. Capitalista. Eu colocaria desta forma: a teoria econômica de Marx é uma teoria de exploração.
E a palavra exploração não é simplesmente um termo econômico, é um termo moral. Significa que algumas pessoas recebem benefícios e outras, benefícios que elas não necessariamente alcançam ou merecem. A teoria de Marx é que os trabalhadores não detêm os meios de produção. Eles possuem apenas sua própria força de trabalho e são forçados no capitalismo a vender essa força de trabalho para um capitalista que detém os meios de produção. Uma das coisas mais fascinantes sobre a análise do capitalismo de Marx é que o capitalismo é um sistema dinâmico. Ele muda É porque, na verdade, ele tá se referenciando a essa ideia de que, tipo, o caráter exploratório, ele tem um fundo moral, né? Como se, tipo, pro Marx fosse uma questão de valor social, ou de, enfim, uma compreensão de valor mesmo. E não é bem isso, né? Marx não quer acabar com o capitalismo só porque o capitalismo é imoral, porque ele é feio, bobo e chato, mas porque ele é uma relação de produção que é baseada na destruição da vida. Vide aí o nosso capitalismo querido, né, que está destruindo o meio ambiente. Constantemente, o que faz de alguns mais pobres, outros mais ricos, destrói alguns e impulsiona outros. É que não é alguns, né? E aí que tá a questão. Não é tipo uma divisão 50-50. Uns ficam ricos, outros ficam pobres. Não. É uma parcela assim, que fica rica, e o resto, tudo vivendo na miséria. É isso. Marx, de fato, utiliza esse modelo para descrever a sociedade. Negação através do oposto e contraditório. Burguesia e proletariado. Para uma classe prosperar, a outra tem que desaparecer. Como os opostos na dualidade hegeliana. É a luta... É que não é os opostos da dualidade hegeliana, né? Não é bem isso. Não é tipo, para uma subir, a outra tem que cair. Não. Percebe, gente? Olha só. O capitalismo só existe porque existe uma relação entre as classes. Entende isso? Porque existe uma relação. E é essa relação que constitui o processo produtivo que vai levar o capitalismo à sua ruína. Por quê? Porque ele é baseado nesse caráter da exploração, da destruição, dos objetivos do aumento da taxa da lucratividade. Esse é o objetivo. Garantir a continuidade dos ganhos dos capitalistas. Não só dos industriais, de todos os capitalistas. Todos eles. Todos. De classes. Unidade e contradição. É isso. A negação da negação. Perfeito. Para Negação Marx, da negação. Essa é realmente uma relação de exploração. Para Marx, o objetivo do socialismo ou do comunismo eventualmente seria que o trabalhador recebesse sua produção completa. Se eles conseguissem obter tudo o que produzem em um sistema justo, teríamos que descobrir como isso seria feito. É porque o trabalho estaria organizado socialmente. O trabalho organizado pela classe trabalhadora, pelo proletariado, consegue uma dimensão de organização, de planificação, de distribuição, de produção organizada. E faz sentido que as pessoas possam usufruir. A produção capitalista é uma produção absolutamente irracional. Ela produz muito, desperdiça muito, as pessoas ganham pouco, são muito exploradas e uma meia dúzia de gente ganha dinheiro. É irracional, cara. Isso é absolutamente irracional. Ao invés de ter alguém que detém os meios de produção recebendo a maior parte. Para Marx, a exploração não estava ligada à boa vontade ou má vontade, boa fé ou má fé dos capitalistas. Perfeito. Alguns deles podem ser indivíduos com compaixão que doam para todos os tipos de filantropias, mas sim um elemento estrutural na maneira como a economia capitalista funciona. É um elemento sistematicamente impregnado, enraizado na economia capitalista. É um elemento enraizado justamente na compreensão de que a burguesia, enquanto classe, se organiza para poder se manter no poder. É um sistema de mercado em que a produção é feita não por causa do que as pessoas precisam, mas por causa do que se pode vender e do que são capazes de comprar. Então o capitalismo é o que Marx chama de um sistema de produção de mercadorias. Ele produz o que é bom para a venda, Mas aqui tá uma questão anterior, né? A mercadoria, primeiro capítulo do Capital, é essa relação da troca mercadológica, essa suspensão dessa relação, que é a base do funcionamento do capitalismo. É a mercadoria. É esse objeto que se transforma em um objeto que só pode ser ganho a partir do estabelecimento de uma troca que vai ser determinada pelo valor de uso e pelo valor de troca daquela mercadoria. Troca, como Marx diz, não exatamente para a necessidade humana. E o socialismo, presumivelmente, seria o oposto. Seria uma sociedade em que iríamos produzir em nome do que definiríamos democraticamente como o bem comum, o que as pessoas realmente precisam. E ele bem comum, esse papel é meio democrata liberal. era, na verdade, reacionário. Ele pensou que o homem poderia... As pessoas realmente precisam. E ele era, na verdade, reacionário. Ele pensou que o homem poderia viver praticamente na autarquia se abolisse a divisão do trabalho. Bom, essa
É uma ideia muito tola, mas apesar disso, foi a partir daí que ele começou. Oxi, o velho tá doido? Acabou a insulina do tio? Reacionário por quê? Porque ele queria retirar e funcionar como uma autarquia de autogestão? Por que isso é reacionário? Ele não tá falando pra parar de existir fábrica, pra parar de existir campo, pra parar de não sei o quê, né? Autogestão, cada grupo se organizando individualmente. Não, tá se falando sobre o controle dos meios de produção para o trabalho. Marx reaça, vazou. Ó, pra poder ajudar vocês aí na dúvida. A autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requerem para o melhor funcionamento de gestão administrativa e financeira descentralizada. Ele não tá falando disso, né? Ele não tá falando dessa descentralização produtiva. Ele não fala disso. Ai, agora é o Engels, yeah! Agora é o mais legal, o Engels é mais legal. Muito mais legal. Agora, um comunista... O Engels é o famoso aquariano nato, cara. Dos dois, o Engels é o aquariano nato, viu? Nossa, o Engels era aquariano nato demais. Nossa, é o terror do Kama Sutra. Aquariano nato. Quebra-cama dessas... É isso, né? Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. Esse era brabo, hein? Ó, não. Colocar o Engels como braço direito de Marx... Brincadeira. O nome do artigo era Esboço de uma Crítica da Economia Política. Engels era criticava os fundamentos da economia inglesa. Marx achou aquele trabalho um esboço genial. Acho que o primeiro contato que o Marx tem com a obra do Engels é a situação da classe trabalhadora inglesa. Marx percebeu que, por caminhos diferentes, ele e Engels haviam chegado às mesmas conclusões. Assim, decidem se encontrar em agosto de 1844. Engels também era alemão, um rico industrial de uma família de ricos industriais em Manchester, ele era filho, então, né? A cidade mais capitalista do Reino Unido, a sede das indústrias. E Engels se tornou... É muito bom, né? A cidade mais capitalista, né? Porque mais capitalista significa mais indústria. Olha que conceito zoado, gente. Você vai falar, por exemplo, que o Brasil, na metade do século XIX, não é um país que está participando do sistema mundial capitalista? Como que você define um país mais ou menos capitalista? Não é uma definição que é feita por uma via quantitativa de mais ou menos, né? Não é esse caminho, não. Muito amigo de Marx. Na verdade, como ele era rico, ele financiou Marx. Pode-se dizer que ele era seu benfeitor, mas ele também escrevia coisas sobre variados assuntos e permaneceu um grande amigo de Marx e se tornou importante no movimento socialista após a morte de Marx. Na verdade, alguns trabalhos que levam o nome de Marx foram escritos por Friedrich Engels. Há uma biografia de Engels que se chama O General de Marx. Então ele fez todas essas coisas. Suas ideias não eram absolutamente iguais às de Marx, mas eram derivadas das ideias de Marx. Engels vinha de um contexto diferente, né? Ele era rico, seu pai era um industrialista. Ele trazia uma certa experiência de ver e conviver com trabalhadores de fábricas. Mano, nesse livro, Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, é de uma época em que o Engels vai morar, passar um tempo num bairro fabril. E ele descreve a vida dos operários. Brabo, tá? E Marx trazia seus entendimentos econômicos e filosóficos mais teóricos. A colaboração entre eles foi essencial para o marxismo se desenvolver. Isso aí foi uma imagem que eu acho que eles fizeram, viu? Pela luz vermelha ali atrás. O primeiro adversário de Marx e Engels foi o chamado socialismo utópico, muito popular entre os mais radicais do movimento operário. Adversário. Para Marx, patrões e empregados eram e sempre seriam inimigos. Essa luta só terminaria quando os próprios trabalhadores se revoltassem, de uma vez por todas, contra a ordem estabelecida, pois sua exploração já vinha se tornando cada vez mais insuportável e intolerável. Mas havia outras opiniões. Alguns intelectuais, apelando para sentimentos humanitários e cristãos, achavam que poderiam convencer os donos das fábricas. É que não é bem sentimento humanitário e cristão, né? É o idealismo, a abstração que tenta dar concretude e explicar essa realidade. É o abstrato. Parte primeiro do campo daquilo que seria ideal, do ponto de vista de cada pensamento, de cada contexto, para tentar concretizá-lo materialmente. Por isso que é utópico, né? Porque se você não leva em consideração as relações, as dimensões sociais, de como elas estão postas na realidade, você não consegue fazer isso. Seria a mesma coisa que eu virar e pensar: o socialismo para o Brasil é o mesmo socialismo soviético? Não. Deveria ser o mesmo socialismo que tinha na União Soviética? Não. Ou cubano? Não. A melhorar a vida dos trabalhadores e até mesmo dividir seus ganhos em uma futura sociedade pautada pela fraternidade entre os homens.
Isso é muito interessante. Marx e Engels entraram em cena e disseram: somos parecidos com eles. Wilhelm Weitling, Auguste Comte, Saint-Simon, Robert... Não, gente. Pô, o cara citar Comte, o cara citar Auguste Comte como socialista utópico? Não, pô. Gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Isso é sociologia de colégio. Ah, mas aí vai falar, mas foi o cara que falou, não a galera do Brasil Paralelo. Mas a galera do Brasil Paralelo que tá editando o documentário, né? Porra! O cara é... Não, Augusto Comte é o pai do positivismo. É o pai da bandeira do Brasil. É o cara da bandeira. É o ordem e progresso. Ele é o utópico. Tá maluco. Owen, mas... eles não são tão científicos. Então nós somos os cientistas. Conhecemos a... Eles não é que eles não são tão científicos porque eles são bobos. Eles não são tão científicos porque eles não são cientistas. Eles não partem dessa análise evidencial da realidade. Evidencial. Que se manifesta na matéria, que se manifesta na linguagem, que se manifesta na ação concreta dos sujeitos. a verdadeira ciência. Eles queriam planejar de cima para baixo, era uma boa ideia, mas eles não sabiam como. E eles tinham ideias socialistas desenvolvidas após a Revolução Francesa, principalmente nas décadas de 1820 e 30. Essas ideias que se denominavam socialistas. Mas eles são o que Marx chamava de socialistas utópicos. Ou seja, eles tinham projetos e modelos e iriam criar sociedades perfeitas, sociedades comunitárias. É utopia por quê? Porque você implementa um modelo. Você implementa um modelo para fazer alguma coisa, né? E aí tá errado. Eles eram muito pacíficos. Eles acreditavam numa mudança gradual. Isso não funciona. A propriedade privada é um mal. Ninguém vai abrir mão da propriedade privada por si próprio. Você tem que tomá-la. Esse é o ponto. Marx, é claro, não achava que esse era o jeito de pensar nessas coisas. Não é que não era o jeito de pensar porque ele não gostava. Não era o jeito de pensar porque não tinha substância científica. Existia um simples projeto que os intelectuais ou a classe média enviaria aos trabalhadores. Marx e Engels estavam travando um debate com um comunista cristão, Wilhelm Weitling. Um comunista cristão alemão que era artesão. Comunista cristão, velho. Já tá errado. Não tá errado, não tá certo. Um trabalhador têxtil. Ele era muito popular na Alemanha, na Suíça e em países de língua alemã e na Áustria. Ele disse: precisamos eliminar a propriedade privada em todos os países de língua alemã. Milhares de trabalhadores o seguiam. Marx o confrontou e então disse: Weitling, eu te amo, mas você é uma pessoa muito irresponsável. Está agindo de forma não científica. A Revolução Comunista surge de acordo com as leis naturais. E somente nós, Engels e Marx, saberemos quando essa revolução... Não, com certeza o Marx não falou de leis naturais. Com certeza. Revolução surgirá. Porque somos cientistas. Somos cientistas sociais. Não. Você está tentando fazer a Revolução Comunista antes da hora. Isso pode destruir os trabalhadores. Você pode arruinar tudo. É preciso esperar que as contradições estejam propícias o bastante para fazermos a Revolução Comunista. Ele teve esse debate com Weitling e, na verdade, acabou com ele. Muitas pessoas lá assistindo concordaram com Marx porque ele tinha um argumento muito poderoso. Havia algumas dezenas de ativistas comunistas assistindo ao debate e disseram: sim, Marx descobriu as novas leis, E Marx o expulsou. Wilhelm Weitling e Marx se enfrentaram em um congresso da Liga dos Justos, que recentemente havia recrutado Marx e Engels. Os dois já tinham se tornado uma dupla muito conhecida. Caralho, imagina tu ter a missão de contra-argumentar com Marx. Puta que pariu. Que merda, né? Nossa, velho, que difícil. Graças à publicação de vários artigos e polêmicas nos jornais da época. Em 1847, na cidade de Londres, a Liga realizou um grande debate para elaborar um novo programa para os justos. Com a vitória das ideias de Marx, a Liga muda de nome e passa a se chamar Liga dos Comunistas, encarregando Marx e Engels de elaborar o seu programa. Era necessário definir quem somos, o que queremos e o que vamos fazer. Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso. Na manhã de um dia da última semana de fevereiro de 1848, de uma pequena tipografia no centro de Londres, o Manifesto do Partido Comunista. O manifesto apresenta a Liga dos Comunistas, mas mais do que isso, é uma convocação. Uma coisa que geralmente é muito atribuída ao Marx e ao Engels é de que a publicação do manifesto aconteceu e foi essa publicação que motivou as revoluções de 1848. Isso não é verdade.
O manifesto, se eu não me engano, foi publicado em fevereiro? Fevereiro ou abril? Fevereiro. 21 de fevereiro de 1848. Então, a Revolução já tinha começado durante esse processo. A primeira onda revolucionária de 48, que é aquela revolução que eu comentei que era dos burgueses com os proletários. Proletários do mundo todo, univos. Os proletários não têm nada a perder, exceto as correntes que os prendem. Temos um mundo a ganhar. A burguesia está produzindo seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são inevitáveis. Em pleno Mas Marx, carnaval. além de inflamar os trabalhadores, também se preocupa em fundamentar aquilo que está dizendo, analisando o passado. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira. Se podem... O Manifesto Comunista ainda é um dos livretos mais importantes que existem, porque foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, esses dois camaradas que eram, naquela época, revolucionários na Europa para um pequeno grupo revolucionário. E eles ofereceram um esquema muito simples. Eles disseram, vejam, Pequeno? senhoras e senhores, Não. nosso mundo se desenvolveu de uma maneira muito simples. Ele se adequa às leis da história. Na antiguidade, a humanidade vivia em uma sociedade tribal chamada comunismo primitivo. Todos eram iguais, mas todos eram pobres. Em algum momento, a sociedade mudou. Um grupo de pessoas começou a explorar outro grupo de pessoas. E é aí que temos uma nova fase, a escravidão. Era para ser assim, era ruim, mas era um mal inevitável. Porque na escravidão, através da fase da escravidão, historicamente, a sociedade humana criou riqueza. E funcionou por um tempo, mas depois essa fase esgotou seu potencial progressivo. E gradualmente ela mudou para uma nova fase socioeconômica chamada feudalismo. É que não é feudalismo, né? Ele precisa fazer a análise ou do método de trabalho ou da organização social. A antiguidade não é a mesma coisa que escravidão. Assim como o feudalismo não é a mesma coisa que servidão. E tivemos duas novas classes. Ao invés de escravos e donos de escravos, surgiram novas classes, duas classes mais avançadas. Senhores feudais e os camponeses. E Mais funcionou por um avançadas, tempo. né? Em outra dinâmica e mais de riqueza relação. material foi criada. A fase do feudalismo, em algum momento, evoluiu para uma... Não, e assim, eu não lembro de ler isso do Marx falando que a escravidão era um processo de desenvolvimento inevitável em lugar nenhum. Eu não lembro disso, não. nova fase, que seria a última fase. A última fase opressiva da história humana, chamada capitalismo. Em vez de senhores feudais e camponeses, tínhamos duas novas classes mais avançadas. E são boas classes. Mas, boas classes? uma delas era Como má. assim, boas classes? Mas era um mal inevitável. Então É bom ou má, caralho. Não tem isso de ser bom ou mal. surgiram duas novas classes, os burgueses ou capitalistas e os proletários, a classe operária industrial. Vejam, Marx e Engels ficaram presos nessa teoria da evolução. Era uma mentalidade do século XIX, a evolução de Charles Darwin. Porra, mano, Charles Darwin escreveu Teoria das Espécies depois do Marx. Porra. Aí brincou, né? Ó, A Origem das Espécies é de 1859, gente. Não tem nada de evolucionismo. Pelo contrário, o Marx e o Engels não acreditavam no progresso inevitável, no desenvolvimento natural da ordem histórica como um processo de funcionamento social. Não, tá errado. Errado pra caralho. Todos adoravam a evolução. Então eles desenvolveram suas próprias leis históricas com base na teoria da evolução. É mentira! Simplesmente mentira! Se lermos agora, ficaremos surpresos com o fato de que o verdadeiro herói do Manifesto Comunista é o capitalismo. Porque Marx e Engels dizem que o capitalismo é o futuro. E claro, em 1848 o capitalismo estava presente apenas em algumas áreas da Europa. Na Inglaterra, no que hoje é a Bélgica, ao norte da França, ao sul da Alemanha, Não, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que isso? Como ele estava só inserido nesses espaços? Não. E as colônias? E as dinâmicas de exportação de capital? Não. O capitalismo se expressava também nas Américas. Também em África, também em Ásia. Nossa Senhora. Renânia e assim por diante. É isso. Você pode falar que tem lugares que tem um desenvolvimento maior das forças produtivas e um desenvolvimento maior das forças capitalistas, mas não que o capitalismo estava só nesses lugares, né, gente? Então a polêmica dele é principalmente contra o antigo regime, as sociedades antigas pré-capitalistas. Em certo ponto, ele disse que o capitalismo mudará tudo. Tudo o que é sólido desmanchará no ar, ele escreveu. Porque o capitalismo é necessário para o socialismo, porque o capitalismo cria trabalhadores.
Mas não é que ele é necessário para o socialismo como uma etapa de desenvolvimento. É que ele não é uma etapa, né? Eu acho que essa ideia de etapa ela é muito ruim. Ele não é uma etapa, mas ele é o desenvolvimento histórico que leva ao desenvolvimento das forças produtivas. E é verdade, né? O capitalismo desenvolveu as forças produtivas de maneira absolutamente, né? Tem uma aceleração da ciência, uma aceleração da tecnologia, uma aceleração de todas essas dinâmicas. Nossa Senhora. Quanto mais o capitalismo cresce, mais extenso será o proletariado e, portanto, a base para os partidos socialistas. Não. Tá errado. Tá errado também. Tiozinho tá errado. Tá errado porque a base daquilo que vai ser constituído como Partido Comunista e que vai conseguir concretamente criar uma história, né, para poder avançar, não é de que o proletariado todo fosse pro Partido Comunista, o proletariado todo se organizasse. Não. Essa teoria, esse desenvolvimento vai ser do Lenin. A ideia do partido de novo tipo, partido de vanguarda, porque justamente se entende que tem muitos quadros do proletariado que não conseguiram avançar no processo de conscientização. O que é a vanguarda? A vanguarda é esse destacamento dos operários, é essa parte do operariado que tem essa consciência desenvolvida sobre o processo histórico e que, portanto, se coloca nesse lugar de promover essa organização e essa liderança. Porra, tiozinho, tá maluco, hein? Marx e Engels diziam, essas pessoas são povo escolhido. Povo escolhido. Não, nunca falou isso. Tá? Eles foram escolhidos pela história, não por Deus. Nunca falou isso. Marx nunca falou isso. Você vê a conexão? Porque na antiga Bíblia... Aí é isso, né? Esse cara escreveu um livro sobre o quê? Lembra que eu falei lá no começo? Que esse cara escreveu um livro chamado O Comunismo como uma Crença Secular? Falei isso no começo do vídeo, gente. Falei. Tá aí. Fiz meu ponto. O povo escolhido eram os judeus. Mas aqui no marxismo temos o novo povo escolhido, o novo sal da terra, que salvará toda a humanidade. Certo? Então é por isso que se tornou popular não só na Rússia, mas em muitos outros países. Temos aí uma religião laica, um substituto à religião. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por quê? Porque as pessoas acreditam no marxismo? Essa é a definição de religião? Nossa senhora, hein? Isso que é o que eu falo, gente. A galera fica procurando o professor, né? Fica procurando a galera para poder fazer a justificativa de não, veja, nós conversamos com os melhores professores, os melhores especialistas, blá, 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 blá. Olha essa teoria, parça! Olha essa teoria! E isso é muito importante nesse sentido, porque expressa, antes de tudo, que uma transição revolucionária está ocorrendo no mundo e indica um tipo de argumento histórico sobre a trajetória da história humana. É um dos textos retóricos mais incitantes da história da humanidade. É um chamado para a revolução, é um chamado para a justiça, um chamado para se restaurar a felicidade da existência humana. Irmãos e irmãs, rebelem-se e nós destruiremos o capitalismo, eliminaremos as propriedades privadas. Nós construiremos um paraíso na Terra. Gente, que isso? Marx nunca falou isso, porra! Nunca falou de paraíso na Terra! Nunca falou isso, mano! Sabe, há algo nesse livro e em muitos dos textos de Marx que costuma ser ignorado. Eu diria que há uma certa poesia nele. Porra, o Marx livro é sabia bastante disso. inspirador. Digo, muito foda. Milhões de pessoas no último século e meio leram esse livro e foram inspiradas por ele. Eu diria que sou uma dessas pessoas. Ele promete uma saída de uma forma de existência humana exploradora e degradante, que é o capitalismo. E promete algo melhor do que isso. Se as pessoas entenderem como o sistema funciona, é que se ele promete, seu né? próprio poder humano e se ao menos desejarem ir além dessa relação particular entre os que têm e os que não têm, para tentarem criar algo mais igualitário, mais justo, que distribua melhor a riqueza do mundo. E Não. O objetivo do marxismo não é distribuir riqueza. O objetivo do marxismo não é criar igualdade. Marx era contra a igualdade. Porque igualdade pressupõe um critério. Igualdade pressupõe agentes. Abolição do conceito de igualdade. Assim por diante, eu diria que o poder daquele livro não está apenas na teoria e em suas instruções do que devemos fazer, mas também em sua poesia e suas aspirações. É isso, é um documentário que por enquanto é o senso comum com uma linguagem mais rebuscada, né? É isso. E inspirações.
Certamente o marxismo é muitas coisas porque nunca houve um consenso sobre o que Marx realmente disse e o que ele queria dizer. Não ter consenso, o que ele quis dizer. Como assim o que ele quis dizer? Como assim o que ele quis dizer? Ele disse. Acabou. Nossa Senhora. No entanto, no geral, ele pensava que uma revolução seria inevitável por conta do desenvolvimento do capitalismo e que depois da revolução as classes sociais seriam abolidas, assim como eventualmente todas as formas de governo. Não é depois da revolução, né? É uma etapa de transição aí nesse processo, chamada socialismo. E o governo seria substituído de maneira simples por uma administração feita pelo bem de todos. Comuna de Paris. O Marx, inclusive, que foi ser representante na Comuna de Paris, foi lá ver com os próprios olhos. O cara foi destacado para isso, para escrever sobre. Em 1848, uma série de revoluções se espalhou por quase toda a Europa. Tem que diferenciar. Não é a Revolução de 1848, são as revoluções de 1848. Em Paris, o rei Luís Felipe I foi deposto do trono e uma república foi estabelecida na França. Isso quase derrubou a Casa de Habsburgo em Viena e a Casa de Hohenzollern em Berlim. Parecia que em 1848 uma nova era estava surgindo na Europa. Parecia que uma série de revoluções socialistas acabariam com todos os reinos da Europa. A Revolução de 1848 explodiu justamente quando os setores mais pobres da sociedade se revoltaram contra o alinhamento do Estado francês aos interesses da burguesia. Os acontecimentos de Paris é que ele já nasceu assim, né? Foram o estopim da Primavera dos Povos, uma onda revolucionária que se espalhou por todo o continente. Que foi sistematicamente derrotada. Mas dessa vez, as revoluções não eram mais burguesas. Depende. A de fevereiro de 48 foi burguesa. A de junho, não. Agora, o mundo conheceria a força do proletariado europeu. Uma nova força política, com suas próprias demandas, que não eram as mesmas da burguesia. Uma das pessoas que esperava que essa revolução fosse bem sucedida era Karl Marx. Mas aí o negócio é esse, né? A burguesia vai lá e vai massacrar os Ele escrevia para revolucionários. jornais e fazia comentários sobre o que estava ocorrendo. Mas o que Marx pensou foi que tudo estava se encaminhando para uma inevitável revolução final, depois da qual essas insatisfações, que dão espaço a revoluções, protestos e outras manifestações da insatisfação humana, desapareceriam, porque tudo estaria bem. Estourou em Paris a Revolução de 1848. Ao mesmo tempo, os primeiros exemplares do manifesto eram empacotados. Vou conferir. As revoluções de 48 é de fevereiro. É de quando em fevereiro? Tanto que ela é chamada de Revolução de Fevereiro de 1848. Ó, 22 de fevereiro? Foi no dia seguinte ao manifesto? Forte, hein? Forte. Acho que eu não preciso nem dizer, né, gente? Que, tipo, não tem como o Marx ter publicado o manifesto e no dia seguinte todo mundo ter acesso a ele. Meio que não tem como. Mas os escritos de Marx e Engels não influenciaram os parisienses. Não tinha Twitter. Aí, ó, boa. Os parisienses não leram o programa da Liga dos Comunistas. Perfeito. A sua luta e seu ímpeto revolucionário já estavam previstos pelo manifesto. Porque, na verdade, a Revolução de 48 ela é mais organizada pela burguesia industrial, que foi colocada num lugar de secundarização na organização do poder político depois da Revolução de 1830, da Revolução de Julho de 1830. Luís Felipe, o rei burguês, no poder, e aí a burguesia industrial fica excluída desse processo. A burguesia industrial se organiza com o proletariado francês para derrubar o rei e tentar instalar um governo que pudesse servir a esses interesses. Mas quando o proletariado começa a fazer exigências de maior alcance e amplitude com relação à reorganização do sistema produtivo, e quando a pequena burguesia começa a tentar ficar cada vez mais próxima disso para poder, enfim, né, evitar que perca suas propriedades, aí o proletariado se organiza numa nova revolução, na Revolução de Junho de 1848. A coincidência entre a publicação do Manifesto Comunista e a explosão da Revolução de 1848 mais ou menos, né? mostra que Marx e Engels estavam antenados o suficiente para teorizar sobre uma revolução que, de fato, parecia estar acontecendo. E ainda por cima, acertar que seria o proletariado o grande protagonista. Bom, não foi bem assim.
Na França, em Paris, por exemplo, apesar da queda do rei, foram realizadas eleições que resultaram na vitória de Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão. Ele venceu e declarou um império autoritário ditatorial que perdurou por 20 anos. Tem problema aí, porque o Napoleão III, Luís Bonaparte, não se eleva simplesmente do nada. As eleições de 1848 só acontecem justamente porque há um processo revolucionário em curso. E o Luís Bonaparte vai consolidar e centralizar os interesses da burguesia na sua pessoa, que vai ter esse poder político, militar, reconhecimento importante e que garante o cumprimento desses interesses. Não é à toa que o Marx fala, a história sempre se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. E aí ele fala de quem? Do sobrinho e do seu tio, porque o Luís Bonaparte está tentando emular o que foi o governo do Napoleão. E a ascensão do Luís Bonaparte como Napoleão III só acontece em 1851, 3 anos depois que ele vence a eleição, porque aí ele vai cancelar a eleição, vai soltar ali um plebiscito, um referendo, não sei o que, não lembro o que era, e ele se torna imperador da França. Tá? A Casa de Habsburgo conseguiu se restabelecer, a de Hohenzollern também. Obviamente, isso é relevante para o que aconteceu posteriormente na história do comunismo. No fim, os efeitos da Revolução de 1848 foram de criar a possibilidade de uma revolução. Isso inspirou Marx a desenvolver sua visão e ideias que viriam a compor o marxismo. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira, ou na ruína de ambas as classes. Que foda. E esse supostamente é o Lenin. É isso? Esse é o Lenin? O Lenin descobriu o Manifesto Comunista velho? Não, música foda. Rabojce Sanche Revolucji! Bajtryjce Bolszewiki! Ai, ai, ai! Mas o Lenin conheceu o Marx antes dele ser calvo, antes dele ser velho, tá? Ó, final, hein? Final foda. Final foda. Final foda. Final bom. Gostei. Gostei. Achei emocionante. Esperamos que Porra. tenha gostado do primeiro episódio da série História do Comunismo. Essa jornada não acaba aqui. É isso, né? Todos os meus apontamentos feitos. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência maravilhosa. Nota 10 para a produção e 1,5 para os historiadores. 1,5. 2, vai, 2,5, 2,5. Nossa, será que a gente vai fazer mais episódios? Sei não, hein? Sei não.